Olá, eu começo hoje falando sobre uma passagem que está no Salmo 139. Diz várias frases fortes ali, mas eu queria destacar essa aqui. Em teu livro foram escritos todos os dias da minha vida. E o que ela traz é que Deus ele já tem tudo pensado para cada um de nós. Ele já tem os nossos dias, os caminhos que a gente pode e vai tomar desenhados. E às vezes a dificuldade, o que gera muita ansiedade, insegurança, é a gente não se conectar com esses caminhos, porque eles já existem, né? Eles já estão desenhados, já estão determinados no livro da vida, mas muitas vezes a gente não consegue se conectar a esses caminhos da forma como a gente gostaria, ou no tempo que a gente gostaria. Eu já ouvi muitas pessoas falarem: nossa, se eu soubesse o que eu sei hoje, minha vida seria diferente há 10 anos atrás. Se eu tivesse tomado outras decisões, minha vida seria diferente. E na verdade, o que eu entendo é que todos os dias a gente tem a oportunidade de se conectar com esse caminho preparado por Deus, que é o melhor para nós. Às vezes a gente acha que não, que a gente precisa seguir um caminho desconhecido, desbravar algo novo, algo difícil e complicado. E na verdade, nós temos provas muito grandes, muito claras, que confirmam para nós, né, em situações do passado, que Deus estava ali, nos conectando com algumas pessoas, nos fazendo tomar algumas decisões. A gente viu claramente na nossa vida, isso falando de mim, mas eu sei que eu já ouvi isso de muitas pessoas, que pediram para Deus um sinal, e eu ouvi recentemente, mas já ouvi isso várias vezes, não foi a primeira vez. Poxa, eu fiz uma oração, pedi para Deus um sinal, uma orientação, uma visão de algo novo. E 2 dias depois você entrou em contato comigo e nós conversamos e a conversa fez todo sentido, me trouxe ânimo, me trouxe um gás. E agora eu quero investir, quero crescer. Só que a gente esquece dessas confirmações ao longo da jornada. E é por isso que eu estou e vou sempre falar aqui sobre essas coisas, porque isso é uma palavra para todos os dias, é você lembrar que se Deus já fez, já te conectou, já te deu caminhos, já te respondeu orações que você fez, é porque Ele pode fazer de novo hoje, é porque essa noite você pode dormir e entregar nas mãos dEle todas as coisas, né? Entregar esse pedido de solução, confiar e acreditar, e a resposta ela vai chegar, como já chegou outras vezes, mas às vezes a gente esquece. No nosso caminho a gente teve a ajuda dele, que já escreveu todos os nossos dias no livro da vida. E a gente começa a bater cabeça em caminhos que a gente não conhece e nem tem a certeza se são para nós. Então, é um chacoalhão mais um para que a gente possa buscar esse apoio de Deus e não esperar chegar numa situação muito difícil e delicada, para aí sim a gente chamar aquele que conhece todas as coisas e que sabe de todas as coisas. Que Ele seja nosso parceiro nessa vida, nesse caminhar. E hoje eu quero muito que você lembre, se quiser colocar aqui nos comentários também, aqui no Spotify, se você lembrou de alguma situação. Mas eu já ouvi de muitas pessoas que a gente mentora, poxa, eu fiz tal pedido para Deus e aí você veio com tal situação em tal momento, e é assim que funciona. E a gente só esquece, mas é assim. Eu nunca me esqueço, eu já comentei algumas vezes, quando o Marcelo ele comprou um curso de internet e ele ia começar a se inteirar mais nesse assunto, antes da gente estar no digital, nós temos um negócio no digital. E ele comprou ali o curso, e naquela semana um mentor entrou em contato comigo, e que hoje é o nosso mentor. Foi um contato ali, né, ele fez o contato com a gente, bem na semana que o Marcelo tinha entrado nesse curso. Depois de 2, 3 dias vendo o conteúdo do curso, ele viu que era muita técnica e pouca orientação, muito conteúdo, né, e pouco apoio, né? O apoio era através de e-mail, era um apoio complicado, difícil, o acesso era difícil.
sem aquilo no começo, a gente não conseguiria sem alguém do nosso lado, que realmente já passou por aquilo que a gente estava prestes a começar. E aí ele conseguiu fazer literalmente uma troca, né, uma devolução no período ali que tinha ainda determinado. Nós acessamos esse outro processo, que foi o processo que estamos até hoje, que tem sido muito bom. Eu falo isso porque a gente esquece o quanto Deus é poderoso para fazer esse tipo de coisa, para tirar alguém que não está somando, para colocar algo novo, para te dar uma ideia de um curso, para te dar uma ideia de um conhecimento, para te dar uma ideia de uma ação, de uma empresa, de um projeto. E quando a gente pede para ele, claro, né, senão acaba sendo mais de nós, né, mais do mesmo. E que começa com a nossa ideia, depois a gente tem que dar conta de desenvolver sozinhos. Mas quando Deus coloca ali a mão, quando a gente pede essa direção, entrega para ele, pede, Senhor, sobre isso eu não sei qual é o melhor caminho, você pode me ajudar? Não estou segura, não tenho paz em relação a isso. Onde há Deus, há paz. Então, se existe alguma decisão, algum projeto que não está te gerando paz, buscar essa compreensão com Deus. Por que não está me gerando paz? É algo que eu preciso melhorar em mim? É uma outra coisa que eu preciso fazer? E pedir essa direção, porque lembrando, né, a passagem que eu comecei hoje aqui, ele já sabe todos os dias da nossa vida, ele desenhou tudo. Então é para ele que nós precisamos pedir o quanto antes a direção, orientação e aguardar, porque com certeza ele tem os melhores planos e os melhores caminhos para nós. E às vezes a gente só demora para buscar essa ajuda, mas em algum momento ela virá, que a gente possa estar nessa posição de humildade, saber que sozinhos nós podemos chegar, mas com Deus nós vamos muito mais longe, com muito mais tranquilidade, porque Ele já sabe todo o caminho. Faça um excelente dia.